Vamos agora resolver essa questão da Eletrobras que caiu no ano de 2010. É uma questão bem interessante que envolve a modelagem de carga. Apesar dela ter sido oficialmente anulada no gabarito oficial, não deixa de ser uma boa questão. Vamos inicialmente entender esse diagrama. Então temos aqui uma subestação e dessa subestação tem três barras em série, barra 1, 2 e 3. Então, cada barra está interligada uma com a outra através de uma linha de transmissão com impedância Z, conforme a gente vê aqui. Na barra 2 a gente tem a carga S2 e na barra 3 temos a carga S3. Vamos ler o enunciado. Considere o sistema de distribuição radial da figura acima, com as tensões nas barras 1, 2 e 3 conhecidas e valendo V1, V2 e V3, respectivamente. As impedâncias na linha de distribuição valem Z. Nesse caso, na modelagem admitância constante, as cargas S2 e S3 têm como valores, respectivamente, tá? Então, ele está querendo saber o quê? Os valores dessas cargas S2 e S3 em Siemens, ou seja, as admitâncias dessa carga. Então, a gente pode ver que aqui tem a modelagem na admitância constante. Aí a gente vai ter que escolher uma das alternativas, que são estas daqui. Então a gente pode ver que o valor da admitância de carga que ele está perguntando, né, para as cargas S2 e S3, estão todas em função das tensões nas barras, V1, V2 e V3, e também da impedância Z da linha. Sendo assim, a partir das cargas S2 e S3, a gente tem que saber quem vai ser a admitância para essas cargas. Vamos então para a solução. Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que essas cargas aqui, S2 e S3, foram modeladas utilizando o modelo de admitância constante. Então, admitância constante é a mesma coisa que a gente falar impedância constante. Então, o modelo de impedância constante é esse daqui, tá? Então, como é que seria o modelo admitância constante, sabendo que a admitância é o inverso da impedância? Então, a gente pode escrever o seguinte, né? Que o S da carga vai ser V quadrado vezes a admitância de carga. Né? A gente sabe que a admitância é o inverso da impedância, então a gente tem esse modelo aqui para admitância constante. Só que a questão está querendo é a admitância da carga. Então o que, que a gente tem que escrever? Então a gente escreve que a admitância de carga vai ser o S dividido por V quadrado. Tá? Então a gente vai determinar quem é o S2 e o S3, joga aqui na fórmula, né? Aqui a tensão vai ser da barra 2 e da barra 3, e aí a gente obtém as admitâncias de carga. Tá? Para quem ainda estiver confuso com relação aos modelos de cargas na rede elétrica, eu vou deixar aqui no card também na descrição o vídeo que a gente faz a descrição dos modelos de carga. Então vamos levantar aqui para quem vai ser o valor de S2 e o valor de S3. Então a gente tem que ter em mente o seguinte, aqui para a carga S2, né, a gente sabe que vai existir uma corrente I2 aqui, para alimentar essa carga. Para a barra S3, a mesma coisa, a gente sabe que existe uma corrente I3 que vai atender essa carga. Certo? Per esse ramo aqui que interliga a barra 1 e a barra 2, a gente sabe que existe uma corrente nesse ramo. Né? Então vamos chamar a corrente I12. E aqui e da barra 2 para a barra 3, a mesma coisa. Existe uma corrente nesse ramo, então vamos chamar aqui da corrente I23. E também o enunciado da questão diz que essas tensões nas barras são conhecidas. Então temos aqui a tensão na barra 1, chamada de V1, a tensão na barra 2, chamada de V2, e a tensão na barra 3, chamada de V3. Vamos agora determinar quem é a carga S2. Certo? Então, a carga S2 está conectada na barra 2 e é suprida pela corrente I2. Sendo assim, a gente pode escrever o quê? Que S2 vai ser V2 que multiplica I2.
A gente viu no enunciado que a nossa resposta tem que estar em função de V1, V2 e V3, que são tensões conhecidas, e da impedância Z da linha. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui tem que transformar para essas variáveis. Vamos então chamar essa aqui de equação 1 e fazer a decomposição da corrente I2 como sendo a corrente I12 menos a corrente I23, utilizando a lei dos nós na barra 2. Agora, tanto as correntes I12 e I23, elas podem ser descritas como a diferença de potencial entre as barras dividido pela impedância Z. Tá? Então, quem que vai ser a corrente I12? Vai ser a tensão na barra 1 menos a tensão na barra 2 dividido pela impedância Z. Então, tá aqui temos a corrente I12. Agora podemos fazer a mesma coisa com a corrente I23, que vai ser a diferença de potencial entre as barras 2 e 3 dividido pela impedância Z. Então, pegando a equação 2, que é essa daqui, da diferença entre as correntes que resulta em I2, vou substituir na equação 1, então ficamos com a equação 5. Agora vamos pegar as equações 3 e 4 e substituir na equação 5 também. Com isso temos o resultado da equação 6, certo? Agora aqui dentro desse colchete aqui na equação 6 a gente pode simplificar o que está aqui dentro, certo? O denominador z é o mesmo para essas duas parcelas, então é possível simplificar. E como resultado a gente tem a equação 7, apenas em função das tensões nas barras e da impedância z da linha, certo? Então, como a gente viu no início do enunciado aqui, a gente precisa escrever quem é a admitância correspondente a essa carga S2. Então a gente vai precisar jogar nessa expressão aqui, certo? Então a admitância de carga vai ser a potência S dividido pelo quadrado da tensão. Então está aqui, é essa expressão que a gente tem, a 8. Então aqui a gente pegou que S2 vai ser, a admitância, perdão, vai ser S2 dividido pelo quadrado da tensão V2, que obviamente que está na barra 2, né? Então, simplesmente pegando tudo isso aqui, dividindo por V2 ao quadrado, o que a gente tem? Sendo assim, a admitância de carga vista pela barra 2 vai ser essa expressão aqui, certo? É V1 menos 2V2 mais V3 dividido por Z vezes V2, tá? Então, isso é apenas para barra 2, a admitância vista pela barra 2. Vamos fazer agora para a barra 3. Vamos agora fazer tudo que a gente fez para a barra 2, fazer aqui para a barra 3. Então, a demanda S3 vai ser a tensão V3 que multiplica a corrente I3. Tá? Já está escrito aqui, chamamos de equação 1. Agora a gente vê o seguinte, que a mesma corrente I3 é a que está passando pelo ramo 2 para 3 aqui, certo? Então a corrente I3 vai ser igual à corrente I23. Mas a gente sabe também que a corrente I23 é a diferença de potencial entre a barra 2 e 3 dividido pela impedância Z. Vamos então primeiramente substituir a equação 2 na equação 1. Agora então vamos pegar a equação 3 e substituir na equação 4. Obtemos assim a equação 5. Então a potência da barra 3, S3, vai ser o quê? V3, que multiplica a diferença de potencial entre as barras 2 e 3 dividido por Z. Tá? Então, essa é a potência de carga. Agora, o que a questão está querendo é a admitância. Então, já sabemos que temos que pegar a potência S e dividir pelo quadrado da tensão. Então, a admitância vista pela barra 3, né? A admitância de carga, vai ser a potência S3 dividido pelo quadrado da tensão da barra 3. Então, temos esse resultado aqui, né? Que a admitância de carga vista pela barra 3 é a diferença de potencial entre a barra 2 e 3 dividido por Z vezes V3. Tá? Então, vamos analisar as respostas que a gente tem. No gabarito preliminar, ele tinha apresentado a resposta, a alternativa B como a resposta, certo? Então, se a gente analisar aqui, para a barra 2, que seria esse resultado, está correto.
No entanto, para a barra 3, né, a gente acabou de resolver agora ali, então seria esse termo aqui, 1 sobre z que multiplica V3. Só que vocês estão vendo aqui que aparece um V2 aqui, tá? Então, em função disso, essa questão foi anulada nesse concurso aí, tá? Então, aqui estaria correto se fosse V3 aqui no lugar de 2, tá? Mas não deixou de ser uma boa questão, certo? Uma boa percepção para a gente fazer essas modelagens de carga, como é que elas podem ser vistas, relacionadas, coisa que vai interferir lá no fluxo de potência e estabilidade, tá? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Até a próxima.